Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura do livro de Irmiarco, profeta Jeremias, no seu capítulo de número 15. Vamos partir do primeiro versículo, que diz assim: E o Eterno me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem perante mim, eu não quereria este povo, que se afastem de minha presença e vão embora. E se acontecer de perguntarem, para onde iremos? Tu lhes dirás, assim falou o Eterno. Os que estão destinados para a morte. Os que estão destinados para a espada. Os destinados para a fome. Os destinados ao cativeiro. Destinar-lhe-ei 4 famílias de punições, diz o Eterno. A espada para matar, cães para devorar os cadáveres, os pássaros do céu e os animais da terra, para devorar e destruir. Farei com que se tornem motivo de horror para todos os reinos da terra, por causa do que fez Menaché, Ben e Esquiarru, rei de Judá, em Jerusalém. Quem se apiedará de ti, ó Jerusalém? E quem lamentará teu destino, ou se voltará para perguntar sobre teu bem-estar? Tu me esqueceste, diz o Eterno, afaste-te de mim, e por isto voltei contra ti a minha mão e te destruí. Estou farto de arrependimentos. Eu os fiz sacudir sobre uma peneira que estendi sobre a cidade de toda a terra. Enlutei e destruí meu povo, mas mesmo assim não renunciaram a seus caminhos de perversão. Para mim, suas viúvas são mais numerosas que as areias do fundo dos mares. Fiz com que sobre ela caísse uma horda que a saqueará em plena luz do dia. Eles virão repentinamente espalhando terror. Aquela que deu à luz 7 filhos está desarvorada, com a sua alma atormentada. Para ela, o sol se põe quando ainda é dia. Ela está envergonhada e infelicitada. E agora, a espada do inimigo entregarei seus remanescentes, diz o Eterno. Ó minha mãe, ai de mim, a quem deste à luz um homem que provoca disputa e questiona a todos neste país. Não emprestei dinheiro, tornando-me um credor arrogante. E tampouco ninguém me fez empréstimo, tornando-me alguém que recusa pagar seu débito. E, no entanto, todos me amaldiçoam. Respondeu o Eterno: haverá remanescente, salvo por mim? Tu estarás entre eles, e farei com que, em tempo de fome e de calamidade, te peçam para implorar por minha misericórdia contra o inimigo. Poderei o ferro comum resistir? Poderia o ferro comum resistir ao ferro trazido do norte, que é temperado com cobre? Tuas riquezas e teus tesouros darei como saque, não por um preço qualquer, mas como consequência dos pecados cometidos dentro de tuas fronteiras. Farei com que sigas para a terra dos inimigos, a um país que desconheces, pois acendeu-se o fogo de minha ira e ele arde contra ti. Tu sabes, ó Eterno, pois lembra de mim, pensa em mim e vinga-me de meus perseguidores.
em tua paciência. Não me tires a vida, pois isto ofuscaria a tua glória. Tuas palavras são imediatamente absorvidas por mim e são uma alegria para o meu coração, porque vem de ti, ó eterno Deus dos exércitos. Porém, não me sentei junto aos que se alegravam, nem me rejubilei por causa de tua missão. Fiquei sozinho, pois me fizeste ficar repleto de fúria, porque me fizeste sentir uma dor angustiante e uma ferida perpétua. Ela se recusa a sarar. Tu te tornaste para mim como a fonte que se recusa a jorrar. Por isto, assim o Eterno disse a mim: se retornares a mim, eu te farei retornar e permanecer perante mim. E se separares o que é precioso do que é vil, serás como minha boca. Que retornem a ti, mas não retornes a eles. E te farei ser para este povo um muro fortificado. De cobre lutarão contra ti, mas não prevalecerão, pois estou a teu lado para te redimir e salvar, diz o Eterno. Eu te salvarei das mãos dos iníquos e te redimirei das mãos dos poderosos. Capítulo 16. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: não tomarás para ti esposa, nem terás filhos ou filhas neste lugar. Pois assim se manifesta o Eterno em relação aos filhos e filhas que aqui vieram a nascer, bem como em relação às mães que lhes deram a luz e aos pais que os geraram. Ao gerarem, morrerão de forma violenta, não serão lamentados nem sepultados, serão como adubo sobre a face da terra. Serão consumidos pela espada e pela fome, seus cadáveres serão alimento para as aves de rapina do céu e para as feras da terra. Porque assim disse o Eterno: não deves entrar na casa enlutada, nem lamentar ou chorar seus mortos, pois deste povo retirei minha paz, minha benevolência e minha compaixão, diz o Eterno. Tanto os grandes quanto os pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados e ninguém por eles se lamentará, nem se marcará com cortes ou raspará sua cabeça. Tampouco onde partir para eles o pão em luto para confortá-los por seus mortos. Também não lhes oferecerão a taça do consolo, para que bebam por seu pai e sua mãe. Tu não deves entrar na casa onde há festejos, para sentar-te com eles para comer ou beber. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: farei com que em vossos dias e ante vossos olhos cessem as vozes de alegria e regozijo, a voz do noivo e a voz da noiva. E acontecerá que, ao dizeres todas estas palavras a este povo, te perguntarão: por que o Eterno decretou mal tão grande sobre todos nós? Qual é a nossa iniquidade? E qual o pecado que cometemos contra nosso Deus? Então lhe responderás: porque vossos pais me abandonaram, diz o Eterno, e seguiram após outros deuses e os serviram e adoraram, abandonando a mim e descumprindo minha lei. Quanto a vós, agiste pior que vossos pais, pois cada um atende à obstinação de seu coração malévolo, de forma que não me escutais. Por isto os arrojarei desta terra, para uma outra que não foi conhecida nem por vós nem por vossos pais, e ali servireis a outros deuses de noite, pois não vos dispensarei nenhuma mercê. Por isso aproximam-se os dias, diz o Eterno,
em que não mais se dirá, assim como vive o Eterno, que retirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, assim como vive o Eterno, que trouxe os filhos de Israel da terra do norte e de todos os países para onde os tinha dispersado, pois os trarei de volta para a terra que dei a seus antepassados. Trarei muitos pescadores, diz o Eterno, que os pescarão, e depois muitos caçadores que os buscarão em cada montanha, em cada colina e nas fendas das rochas, porque meus olhos miram todos os caminhos, de modo que não podem ocultar-se de meu rosto, nem sua iniquidade pode ocultar-se de meus olhos. Primeiro retribuirei em dobro sua iniquidade e seus pecados. Profanaram por profanarem minha terra e entulharem minha herança com as carcaças de suas idolatrias e abominações. Tu, ó Eterno, és minha força, minha fortaleza e meu refúgio. No dia da angústia, a ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Porventura poderá o homem fazer para si deuses, sendo que ele mesmo não é Deus? Por isso, hei de fazer desta vez com que conheçam meu poder e minha força e compreenderão então que meu nome é eterno. Capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com pena de ferro e gravado com a ponta de um diamante. Sim, está gravado sobre seu coração e sobre os cantos de seus altares. Assim como não esquecem seus filhos, não esquecem seus altares e as árvores frondosas sobre as quais praticam idolatria e que se acham junto a todas as colinas. Tu, que adoras teus ídolos sobre os montes, terás teus bens transformados em despojos para teus inimigos, e teus montes em presa, por causa do pecado espalhado por todas as tuas fronteiras. Deixarás de lavrar a terra que te dei por herança, porque dela estarás distante. Lavrarás, porém, uma terra que não conheces, a terra de teus inimigos, porque fizeste despertar o fogo da minha ira, que arderá permanentemente. Assim disse o Eterno: maldito é o homem que confia somente no ser humano, que considera a carne mortal seu amparo e aparta do Eterno seu coração, porque será como a tamarineira no deserto, que não sente chegar a chuva, pois estará sempre em lugares áridos, sobre uma terra de sal e desolação. Bendito é o homem que confia no Eterno, e dele espera sua ajuda, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes à margem dos arroios. Não sentirá quando vier o calor, e sua folhagem será sempre florescente. No ano de seca não lhe advirá mal, nem deixará de dar fruto. Inconstante acima de todas as coisas é o coração, e débil como é, quem o poderá conhecer? Mas eu, o Eterno, esquadrinho o coração e examino o pensamento, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Como a perdiz que chiureia para juntar filhotes de outras mães, é aquele que ajunta riquezas através da injustiça. Ele a perderá ao longo de seus dias, e no fim será por todos menosprezado. Como o trono da tua glória, que está no alto dos céus desde o princípio, assim tua divina presença está em nosso santuário.
Ó Eterno, tu és a esperança de Israel. Todos os que te abandonarem ficarão envergonhados, e os que te renegarem serão escritos no livro dos que são destinados a descer a profundezas da terra, por terem abandonado o Eterno, a fonte das águas viva. Cura-me, ó Eterno, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor e minha glória. Perguntam-me: onde está a manifestação do Eterno? Que surja agora. Quanto a mim, não pretendi ser um profeta ante ti, nem desejei que viesse o dia da punição. Tu sabes, tudo que meus lábios pronunciaram emanou de ti. Que isto não seja o motivo de minha ruína, pois tu és meu refúgio no dia em que se desencadeou o mal. Que vergonha atinja aos que me perseguem, mas não me venha a alcançar. Que se sintam desalentados, mas que isto não aconteça a mim. Faz desabar sobre eles o dia da punição, para que sejam duplamente castigados. Assim, o Eterno me disse: para ante a porta dos filhos do povo, por onde entram e saem os reis de Judá, e também em cada portão de Jerusalém. E diz-lhe: escutai a palavra do Eterno, ó rei de Judá, junto com todos os moradores de Judá e Jerusalém, que passam por estes portões. Assim diz o Eterno: cuidai de vossas almas, e não transportai cargas através dos portões de Jerusalém no dia de Shabat. Que nenhuma carga seja retirada de vossas casas neste dia, e que nenhum trabalho seja por vós realizado. Santificai o dia de Shabat, como ordenei a vossos pais. Eles, porém, não escutaram, nem apuraram seus ouvidos, preferiram permanecer se recusando a ouvir ou receber instruções. Porém, se vós me escutardes diligentemente, diz o Eterno, não transportando cargas pelos portões da cidade, e sim santificando o dia de Shabat, sem realizar qualquer trabalho, então reis e príncipes que ascenderão ao trono de Davi estarão pelos portões da cidade, cavalgando ou sendo conduzidos por carruagens, junto com seus oficiais e com os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e perpetuamente serão habitadas suas cidades. E virão das cidades de Judá, das cercanias de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo ofertas de elevação e oferendas, oblação e incenso, e trazendo ofertas de agradecimento à casa do Eterno. Se, porém, não me escutardes para santificar o dia de Shabat, e através dos portões de Jerusalém transportardes cargas neste dia, incendiarei estes portões com uma chama que devorará todos os palácios e que não poderá ser extinguida. Capítulo 18. E a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e vai à casa do olheiro, e lá te farei ouvir minha voz. Fui então à casa do olheiro, que estava trabalhando com seus instrumentos. O vaso de barro que ele estava fazendo se deformou em suas mãos, e ele moldou um outro que pudesse atender a seu gosto. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: porventura não posso eu agir para contigo, assim como age o olheiro, ó casa de Israel? Diz o Eterno: pois como a argila nas mãos do olheiro, assim sois vós em minha mão,
ó casa de Israel. No momento, posso dirigir a uma nação ou a um reino palavras que visam a sua ruína, a sua destruição e a sua erradicação. Mas se esta nação se arrepende do mal praticado que provocou minhas palavras, também eu me arrependerei do mal que lhe pretendi aplicar. No momento, posso pronunciar palavras concernentes a uma nação ou a um reino que objetivam fazê-la florescer e crescer. Mas se ela praticar o que parece mal a meus olhos e não escutar minha voz, arrepender-me-ei do benefício que lhe queria prestar. E agora dirige-te aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize-lhes: assim disse o Eterno: ante o mal que praticais, estabeleci planos contra vós. Renunciai agora, cada um de vós, a sua orientação malévola. Corrigi vossos caminhos e implementai vossas ações. Eles, porém, dirão: estamos desesperançados. Assim, seguiremos nossos próprios caminhos e cada um de nós fará somente o que mandar a obstinação de seu malévolo coração. Portanto, assim disse o Eterno: perguntai a todas as nações se alguém já ouviu algo que se assemelhe a esta atitude. A Virgem de Israel cometeu um terrível desatino. Alguém renunciará à água pura que flui entre as rochas do campo, vinda das neves do Líbano? Deveria ser abandonada uma corrente de água refrescante? Pois meu povo me esqueceu, elevam incenso a coisas vãs, consideram o caminho de seus pais como uma sucessão de obstáculos que os fazem tropeçar e preferem trilhas alternativas que tornarão suas terras uma área devastada, ante cujo perpétuo abandono menearão atônitos suas cabeças os que por ali passarem. Como uma ventania poderosa, eu os espalharei perante seus inimigos no dia de sua desgraça. Só lhes verei as costas, e deles esconderei minha face. Ao que eles disseram, então, planejemos algo contra Jeremias, pois não deixará de existir conhecimento da Torá entre os sacerdotes, nem capacidade de aconselhar entre os sábios, nem previsões nas palavras dos profetas. Vamos denunciá-lo e não teremos mais que escutar suas palavras. Atenta a mim, ó Eterno, e ouve o que planejam os que contestam. Será o mal o pagamento do bem? Pois escavam uma armadilha para me tirar a vida. Lembra quando me pus diante de ti para falar em seu favor e para afastar deles tuas ira. Por isto, entrega seus inimigos à agrura. A agrura da fome faz com que a espada derrame seu sangue. Enlutadas e viúvas fiquem suas esposas. Atingidos pela morte sejam seus maridos e mortos em combate sejam seus jovens. Que um lamento seja ouvido de suas casas, pois farás com que inimigos as ataquem de súbitos, porque escavaram um fosso para nele me lançar, e estendem cordas sob meus pés para me prender. E tu, ó Eterno, que sabes tudo, que planejam para minha morte, não releves sua iniquidade, não apagues diante de tua presença seu pecado, e faze-os tropeçar diante de ti. Faze isto no momento de tua ira. Capítulo 19. Assim disse o Eterno: vai e compra de um olheiro um vaso de barro, e chama
anciões do povo e dos sacerdotes e dirige-te ao vale de Ben-Rinom, que fica na entrada do portão de Arsit, e lá proclamarás as palavras que eu te dirigir. Dirás: ouve as palavras do Eterno, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal tão intenso sobre este lugar, que tremerão os ouvidos que escutarem, porque me esqueceram e conspurcaram este lugar, queimando incenso a outros deuses, que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá jamais conheceram, e empaparam este solo com o sangue de inocentes. Construíram lugares elevados para Baal, para neles imolar seus filhos pelas chamas como oferta de elevação a Baal. Atos que nunca ordenei, sobre os quais não falei e nem sequer ocorreram em minha mente. Portanto, aproximam-se os dias em que este lugar não mais se chamará Tofet, nem Vale de Ben-Rinom, mas sim Vale da Matança. Eu frustrarei aqui as ações de Judá e Jerusalém, e os farei tombar pela espada de seus inimigos e pelas mãos dos que lhes querem tirar as vidas. E suas carcaças darei como alimento para as aves de rapina e as feras da terra. Tornarei esta cidade desolada, e será motivo de consternação. Assombrar-se-á quem por ali passar, e consternar-se-á ante as pragas que a atingiram. Farei com que devorem a carne de seus filhos e de suas filhas, e cada um devorará a carne de seu inimigo, seu amigo, durante o cerco e as agruras que seus inimigos e todos que anseiam por destruí-los lhes imporão. E então deverás espalhar, estilhaçar o vaso na frente de todos que vieram contigo, e lhes dizer: assim proclama o Eterno dos Exércitos. Da mesma forma que se quebra o vaso de um olheiro, o qual não pode ser restaurado depois, assim destruirei esta cidade. E por falta de lugar para sepultamento, os mortos serão enterrados em Tofet. Assim procederei para com este lugar e seus habitantes, diz o Eterno, para que esta cidade fique como Tofet, e as residências de Jerusalém e as casas dos reis de Judá se assemelharão às casas maculadas de Tofet, em cujos tetos eram oferecidos incenso a hostes celestes e feitas libações a falsos deuses. Jeremias retornou de Tofet, para onde o Eterno o enviara, para profetizar, e se postou no pátio do templo, e falou a todo o povo: assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as outras ligadas a ela todo o mal que anunciei, porque foram irredutíveis em não escutar minhas palavras. Vamos ao capítulo 20. E Paxiur ben Imer, o sacerdote,
que era o responsável pela casa do Eterno, ouviu Jeremias proclamando estas profecias. Ele então agrediu o profeta Jeremias e o colocou na prisão que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Eterno. No dia seguinte, Pashur libertou Jeremias, que assim lhe falou: o Eterno não te denominou Pashur, mas sim Magor Missaviv, pois assim disse o Eterno: eis que trarei o terror tanto para ti como para todos os teus amigos. Tombarão abatidos pela espada de teus inimigos, e com teus próprios olhos assistirás a tudo isto. Entregarei todos de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará como cativos e os ferirá com a espada. Além disso, darei todo o conteúdo desta cidade, tudo o que nela se acumulou, toda a sua riqueza, bem como todos os tesouros dos reis de Judá, a seus inimigos, que os saquearão e os levarão para a Babilônia. Quanto a ti, Pashur, tu e todos os que habitam em tua casa seguirão em cativeiro. Irás à Babilônia, lá virás a perecer e lá serás enterrado, tu e todos os teus amigos, a quem comunicaste falsas profecias. Ó Eterno, tu me persuadiste e me deixei persuadir. Tu me dominaste e prevaleceste sobre minha vontade. Tornei-me motivo de zombarias, todos riem de mim, porque sempre que falo cito somente violência e saque. E por isto, só reprovação e ironia provocam as palavras do Eterno. Se eu dissesse, não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome, estas palavras seriam como um fogo ardente, consumindo meu coração e queimando meu corpo, e não conseguiria cumpri-las. Ouve os murmúrios de muitos que reunidos em redor dizem: pronunciai algo contra ele para que o denunciemos. Todos que me tinham amizade desejam agora a minha destruição. Talvez o possamos enganar e prevalecer sobre ele, e então nos vingarmos. Mas qual poderoso guerreiro? O Eterno me protege. Por isto vacilarão meus perseguidores e não prevalecerão. Sentir-se-ão envergonhados por seu fracasso, uma desilusão que não hão de esquecer, ó Eterno dos Exércitos, que testas os justos e que percebes o que se passa em sua mente e em seu coração. Permita que eu chegue a ver tua vingança desfechada sobre eles, pois te revelei minha causa. Cantai ao Eterno, louvai ao Eterno, pois ele salvou a alma do desfavorecido da mão dos malfeitores. Amaldiçoado seja o dia em que fui concebido, e que não seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Amaldiçoado seja aquele que trouxe esta notícia a meu pai, dizendo: de ti veio à luz um menino, proporcionando-lhe uma grande alegria. Seja este homem como as cidades que o Eterno destruiu, sem arrependimento, e que ouça gritos ao amanhecer e toques de alarme ao meio-dia, por não ter me aniquilado ainda no seio materno, para que ele fosse no túmulo
e sua gravidez se perpetuasse. Porque tive de emergir do seio materno para somente penar e me entristecer e ter meus dias consumidos pela humilhação. Capítulo 21. Estas palavras vieram do Eterno para Jeremias, quando o rei Sidiquiarro lhe enviou Paxiur, ben Malquiá, e Sefaniá, Sofonias, ben Maaseiá, o sacerdote, para dizer: nós te rogamos que implores por nós ao Eterno, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está a guerrear contra nós. Quiçá o Eterno haja para conosco segundo seus atos milagrosos e o faça retirar-se de diante de nós. Respondeu-lhe Jeremias: eis o que deveis dizer a Sidiquiarro. Assim falou o Eterno, o Deus de Israel: eis que farei voltar as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos cercam de fora de vossos muros, as quais reunirei em vossa cidade, e eu mesmo pelejarei contra vós, com braço estendido e com forte mão, revestidos de cólera, ira e fúria. E ferirei os habitantes desta cidade, tanto ao povo quanto aos animais, e a peste os matará. Depois entregarei Sidiquiarro, o rei de Judá, seus servidores, o povo e todos os remanescentes da cidade que escaparem da peste, da espada e da fome, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e nas mãos de vossos inimigos, e daqueles que buscam vos destruir. E eles vos ferirão com o fio da espada. Ele não vos poupará, não se apiedará, nem demonstrará qualquer compaixão. E dirás a este povo: assim disse o Eterno: ponho ante vós um caminho para a vida e um caminho para a morte. Os habitantes desta cidade morrerão, ou pela espada, ou pela fome, ou pela peste. Mas aqueles que dela saírem e se entregarem aos caldeus que os cercam, terão suas vidas resgatadas. Pois voltei minha face contra esta cidade para a punição, e não para o bem, diz o Eterno. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, que a destruirá pelas chamas. Quanto à casa do rei de Judá, escutai a palavra do Eterno, ó casa de Davi. Assim disse o Eterno: praticai justiça ao amanhecer e resgatai o oprimido da mão do opressor, para que minha ira não se erga como uma chama e queime de tal forma que ninguém a possa extinguir. Por causa da iniquidade de vossos atos, eis que me posicionei contra vós, ó habitante da montanha, que se destaca da planície, cercada de vales. Diz o Eterno: e que dizeis? Quem nos poderá atacar? Quem poderia alcançar nossas casas? Eu vos retribuirei de acordo com o fruto de vossos feitos, diz o Eterno, e acenderei uma chama em vossa floresta, que destruirá tudo em sua volta. E aqui finalizamos o capítulo de número 21.